Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Chegando para mais uma análise de futebol aqui no canal. Hoje falaremos dos jogos dessa quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026, dia onde teremos aqui uma rodada com vários jogos de Campeonato Brasileiro, segunda rodada do Brasileirão iniciando nessa quarta-feira, e também teremos aí vários jogos de Copas pela Europa. Então vamos comentar sobre esses jogos aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, convido você demais aí para se inscrever aqui no canal, deixar o like aqui no vídeo e comentar aqui nos comentários o que você acha desses jogos, porque o comentário de vocês sempre é muito importante para fazer com que o vídeo tenha mais relevância, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar a falar dos jogos aqui. O primeiro jogo de destaque que eu quero trazer para vocês é a segunda semifinal da Copa da Liga Inglesa. Já tivemos hoje, acabou agorinha há pouco, o jogo entre Arsenal e Chelsea. O Arsenal venceu por 1-0 no agregado 4-2, garantindo a sua classificação para a final dessa competição e vai enfrentar aqui o vencedor de Manchester City e Newcastle. O jogo de ida foi 2-0 para o City lá na casa do Newcastle. Agora o City joga em casa com a vantagem de 2 gols aqui e é o favorito no jogo com odds aqui abaixo de 1,80, odd de 3,80 para o Newcastle. Diferente do jogo do Arsenal contra o Chelsea, onde a gente tinha aqui uma dinâmica, embora as odds estivessem bem parecidas aqui, mas a gente tinha uma dinâmica um pouco mais equilibrada, porque a diferença de gols do Chelsea não era tão grande, mas também estava em desvantagem fora de casa, a exemplo do que acontece com o Newcastle aqui. A tendência é que o Newcastle, por ter 2 gols de diferença contra o City, tenha que se jogar mais ao ataque do que o Chelsea fez hoje no início do jogo contra o Arsenal. Então a gente pode ter sim um jogo aqui desde o início com um cenário muito interessante para over. No caso do jogo de hoje entre Arsenal e Chelsea, a gente viu a equipe do Arsenal fazendo um jogo mais burocrático, tentando administrar o resultado, não se expondo tanto defensivamente, já que tinha a vantagem no placar. A tendência talvez é que o Manchester City adote uma postura parecida. No entanto, com a necessidade do Newcastle de buscar 2 gols de diferença e o time provavelmente dando muito mais espaços aqui, o City vai ter uma das suas principais jogadas atualmente, que é a bola lançada em profundidade, principalmente buscando o Haaland no setor ofensivo. Deve ser muito usada essa jogada, uma vez que a linha defensiva da equipe do Newcastle deve jogar bastante projetada desde o início desse jogo aqui. Então a gente tem um contexto mais interessante para over do que no outro jogo, tá? Linha do over 2,5 pagando 1,57, então o mercado também imagina aqui que a gente vai ter um jogo bem movimentado. O time do City, mesmo tendo a vantagem, não tem tanto a característica de administrar assim, embora tenha essa possibilidade, seja bem provável até de acontecer. No entanto, a equipe do City tem bons jogadores, inclusive para jogar nessa característica que eu falei para vocês, destaque para o Haaland, obviamente, e o Semedo, que tem feito aí bons jogos pela equipe do Manchester City desde que chegou e desde que foi contratado pela equipe do Guardiola, né? Então a gente tem aqui um confronto onde é muito difícil fugir da ideia de um layout time visitante e mercado de overgoals, mesmo que o City tenha uma vantagem nesse confronto, tá? Seguindo adiante aqui, a gente tem outros jogos interessantes de Copas aqui. Um deles é na Alemanha. Pela Copa da Alemanha, a gente tem Holstein Kiel e Stuttgart, um time de segunda divisão contra um time da primeira divisão, que inclusive vem bem. O Stuttgart vem numa campanha interessante aqui na Bundesliga, é o 4º colocado, e vem numa race aqui que não tem derrotas nos jogos recentes, né? Pegando o adversário dele aqui, o Kiel, na Bundesliga 2, é apenas o 11º colocado, não faz uma boa campanha. Time esse que esteve aí próximo de subir de divisão em 2 temporadas anteriores, né? Ficou ali na parte de cima da tabela e acabou não conseguindo subir para a primeira divisão alemã. E nessa temporada está passando por bastantes dificuldades, né? Então a gente tem aqui uma equipe que é o azarão nesse confronto. A gente tem o Stuttgart a 1,50 e o Holstein Kiel a 5,75. Dá para esperar um jogo aqui onde o Stuttgart cumpra um amasso contra o adversário? Pode até acontecer, mas a gente teve hoje um outro exemplo aqui, o Leverkusen contra o São Paulo. São Paulo que não vem muito bem também no campeonato alemão, mas é um time de primeira divisão, né?
fez aí um jogo que dificultou bastante a vida do Leverkusen, que é uma equipe tecnicamente melhor. Aqui nesse contexto do Stuttgart contra o Kiel, a gente tem uma diferença maior ainda entre a qualidade técnica das equipes, o que favorece bastante o time do Stuttgart aqui. Então eu gosto bastante da possibilidade de trabalhar back ao time visitante aqui, e mercado de overgoals pode ser uma tendência também, já que é um jogo único, diferente do jogo lá da Inglaterra que a gente acabou de comentar, que é o jogo de volta da competição. Aqui a gente tem jogo único e quem perder tá eliminado. Perdão. Quem perder tá eliminado, mas a linha do over 2,5, que é 1,60, poderia estar um pouquinho mais alta na minha opinião, tá? Mas back ao visitante ou mercado de overgoals aqui, minhas duas alternativas de trading nesse jogo aqui. Seguindo em frente, a gente tem na Itália também, Copa Itália. 2 jogos teríamos nessa quarta-feira, um deles foi adiado aqui, Bolonha e Lazio não vão jogar porque o Bolonha acabou de jogar hoje, né, contra o Milan pela Série A italiana, se não me engano aqui, vamos pegar aqui exatamente, perdeu para o Milan por 3-0 pela Série A, então esse jogo da Copa da Itália vai ser colocado em outra data. Teremos então amanhã Inter de Milão e Torino, é um grande jogo também. Existe uma rivalidade histórica entre essas duas equipes, né? A Torino é a segunda maior equipe de Turim, depois da Juventus, e a Inter de Milão, a gente sabe, é uma equipe tradicional também no futebol italiano. A gente tem 2 times com uma montagem tática aqui muito semelhante. Na verdade, a estrutura tática é idêntica. Varia um pouco a dinâmica de jogo, os 2 times se comportam com a mesma formação inicial, porém com movimentações um pouco diferentes. Né? O time do Torino não projeta tanto os alas, trabalha muito mais com os meio-campistas apoiando no ataque. Já do lado da Inter de Milão, a gente vê um trabalho muito importante no setor ofensivo dos 2 alas aqui, participando bastante do momento ofensivo da equipe. Tá? Então, são 2 equipes com o mesmo esquema tático, mas com a característica um pouco diferente. A Inter de Milão, obviamente, leva vantagem, aqui está com uma odd bem favorita, 1,30 contra uma odd 10 a Torino. Jogos de Copa, a gente tem visto os times de ponta do futebol italiano terem um pouco mais de dificuldade, não é só dessa temporada, a gente vê isso acontecer direto, né? Equipes aí com mais camisa no futebol italiano quando chega nessas Copas aqui, principalmente nessas fases intermediárias aqui, pode ser que a gente veja alguma zebra acontecendo, né? O Torino deve fazer um jogo mais defensivo aqui, porque o jogo é na casa da Inter, então a gente tem aqui essa possibilidade de ver o time do Torino fazendo um jogo um pouco mais defensivo do que o normal, né? Colocando aí uma linha de 5 para se defender, o que teoricamente dificultaria bastante a vida da Inter de Milão, que é um time que tem dificuldade para enfrentar defesas com bloco baixo. A gente viu aí um histórico recente, a Inter enfrentando equipes como a Udinese, né, como o próprio Bolonha aí também, que tem um sistema defensivo quando se propõe a defender, coloca muitos jogadores no seu sistema defensivo, então o time da Inter de Milão passa dificuldade contra essas equipes que têm uma característica de defender com linha de 5, tá? Vale a pena a gente prestar atenção nisso, porque numa odd de 1,30 você pegar um back a Inter de Milão, o time precisa estar muito bem dentro de campo, tá? Precisa estar soberano nas ações da partida, evitando inclusive a possibilidade de contra-ataques. Então, se a Inter conseguir fazer isso, é um back a Inter, mas eu colocaria aqui na lista dos favoritos que a gente tem que ter cuidado para trabalhar nessa quarta-feira, ok? Bom, seguindo em frente então, a gente já falou aqui de Inglaterra, de Alemanha, de Itália, vamos falar um pouco aqui então da Espanha. Na Espanha também temos aqui Copa do Rei, Alavés contra Real Sociedad, o Alavés do técnico Eduardo Cudê, venceu na última rodada da Série A, se não me engano, né? Venceu nas últimas 2 aqui, bateu o Espanhol, que é um time bom, que estava lá no G4 do campeonato, caiu algumas posições agora, né? Porque perdeu uma sequência boa de jogos aqui, né? Nas últimas 5 perdeu 4, o time do Espanhol, uma delas foi contra o Alavés, e o Alavés já tinha vencido o Betis também, que é uma equipe que está lá brigando no G4 também, então o time do Alavés nas últimas 2 partidas aqui de La Liga fez um estrago, né? E agora vai pegar o Real Sociedad, que está na 8ª colocação aqui da La Liga, é um time também que jogou na última rodada um clássico contra o Atlético de Bilbao, seu arquirrival aqui. O jogo acabou empatado em 1-1, o Real Sociedad conseguiu empatar o jogo, se não me engano, empatou o jogo no final, né? Mas a gente tem aqui uma equipe que vem numa condição interessante
no campeonato de pontos corridos, e aqui tem nesse jogo de Copa a possibilidade de chegar nas fases mais decisivas, digamos assim, na competição. Estamos nas quartas de final da Copa del Rey, jogo único também, o Alavés leva uma vantagem por estar jogando dentro do seu estádio, né, na sua casa, e isso pode ser um fator importante também para a gente ter os preços mais equilibrados aqui, embora o Real Sociedad, mesmo jogando como visitante, seja favorito nesse confronto a 2,50, tá? Eu gosto da possibilidade de trabalhar lei a equipe mandante, tá? Trabalhar contra o Alavés aqui, que é um time essencialmente de contra-ataque. Então, assumir essa posição no trade nesse jogo aqui, a gente tem que levar em consideração o fato de que o Alavés não pode estar conseguindo contra-atacar para a gente estar lei a eles, tá? Se isso acontecer, é uma posição relativamente segura, tem uma boa margem para correção aqui nessa odd do Alavés, ok? Seguindo de Espanha, a gente tem aqui o Atlético de Bilbao, a gente falou do Real Sociedad, agora vamos falar do seu rival lá no País Basco, o Atlético de Bilbao, que visita o Valência, também pelas quartas da Copa del Rey. Esse time do Atlético de Bilbao, ele é um time como visitante, não é tão interessante ver o jogo deles, né? Quando joga como mandante tem uma postura diferente, é um dos times aí que a gente vê mais diferença, inclusive ligada ao fator local, né? Quando joga fora de casa o time tem uma postura muito mais reativa, gosta mais de jogar no contra-ataque, costuma trabalhar com 2 linhas de 4 quando não tem a bola, às vezes uma linha de 5 na frente, uma linha de 4 na defesa e uma linha de 5 meio-campistas aqui, né? Que se projetam para ajudar o centroavante que fica lá isolado, que não participa tanto desse processo defensivo aqui, né? Mas a gente tem uma equipe tecnicamente bem forte. Na minha visão, o Atlético de Bilbao, mesmo visitante, é favorito contra o Valência. O Valência não vive um momento tão bom assim no campeonato, tá lá na 16ª colocação de La Liga, perdeu para o Betis por 2-1 na última rodada, então o time do Valência é uma equipe que já produziu melhor futebol nessa temporada e parece ter batido no teto e retornou à sua média, tá? Então, a equipe do Valência pode ser que na Copa tenha uma postura um pouco diferente, mas o que a gente viu até o momento na La Liga não é uma equipe tão confiável para a gente ficar posicionado a favor deles. Eu gosto bastante aqui do mercado de ambas marcam a 1,95 e o mercado de over 2,5 gols pode ser interessante também, tá com uma odd bem expressiva aqui, acima de 2,30 a gente vai encontrar o preço do 2,5 nesse jogo, beleza? Bom, falamos das Copas pela Europa, a gente vai falar agora de futebol brasileiro. Antes disso, queria avisar vocês que quem está no apoio desse conteúdo aqui mais uma vez é o Bolsa de Aposta, a plataforma que eu utilizo aqui para fazer meu trading esportivo, onde eu realizo as minhas entradas com total tranquilidade e segurança, que eu sei que eu não vou ser limitado, porque é uma bolsa esportiva, então não limita os traders ali dentro e você consegue pegar odds muito melhores do que nas casas de apostas convencionais. Então vale muito a pena, você precisa conhecer o Bolsa de Aposta, que é uma plataforma 100% em português, em suporte fantástico, toda licenciada no Brasil, com tudo que é preciso aí para trabalhar com segurança e tranquilidade, tá? Se não tem conta, para criar uma conta é só escanear o QR Code aí na tela ou clicar no link da descrição do vídeo. Lembrando sempre, para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade, beleza? Falando de campeonato brasileiro aqui, a gente tem um jogo que vai ser adiado aqui entre Atlético Paranaense e Corinthians, né? Esse jogo aqui vai ser transferido, não sei exatamente por que foi mudado a data desse jogo. O Corinthians jogou no final de semana. O Corinthians tem um jogo, agora me veio à mente, o Corinthians tem um jogo na quinta-feira pelo Campeonato Paulista e pediu para mudar o horário mudar a data desse jogo aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, quer ver? Na quinta-feira, o Corinthians joga pelo Paulistão aqui contra o Capivariano. Então, isso fez com que a agenda de Corinthians e Atlético Paranaense mudasse de data. Ainda não tem data para esse jogo acontecer. Vamos começar aqui então com Flamengo e Internacional. Olha, 2 times que vêm aqui de um tropeço na primeira rodada. Vamos pegar primeiro, antes da gente começar a falar, é importante a gente pegar aqui a tabela do campeonato nesse momento, tá? A tabela do campeonato após a primeira rodada, com todos os times já fazendo seu jogo de primeira rodada, terminou assim, ó. A gente tem aqui o Flamengo na 12ª colocação, perdeu o seu jogo de virada para o São Paulo 2-1 lá no Morumbi na estreia, e o Internacional perdeu por 1-0 o seu jogo contra o Atlético Paranaense também. Aqui o Internacional perdeu dentro de casa ainda, né? Então agora o Inter vai fazer seu primeiro jogo fora lá no Maracanã contra o Flamengo. E o Flamengo, que vem aí de derrota do Fluminense no Campeonato Carioca,
perdeu para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Corinthians a Supercopa do Brasil, então vem de 3 derrotas seguidas o time do Flamengo. Um começo muito mal na temporada aqui com seu elenco titular, o Flamengo, apesar de ter feito a maior contratação a nível financeiro aí do futebol brasileiro, trazendo de volta o Paquetá aí para o seu time. O Flamengo ainda não entrou nos trilhos aí para essa temporada, né? Então pode ser que nesse primeiro confronto dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional, um adversário que sempre foi historicamente um adversário difícil para o time do Flamengo, mas que não é dos mais inacessíveis, tá? Se a gente pegar esses 3 jogos que o Flamengo perdeu aí nas últimas partidas, foram para times que tecnicamente hoje seriam melhores que o próprio Internacional, o que não quer dizer que o Flamengo vai ter vida fácil aqui. Então o time do Flamengo provavelmente vem bastante interessado em fazer um jogo aqui para conseguir somar 3 pontos, né? O Internacional deve adotar uma postura um pouco mais defensiva nesse confronto aqui, né? Não apostar tanto em colocar jogadores no ataque, mas tem, por exemplo, o Alejandro, jogador centroavante aí que o Internacional acabou de contratar, que pode ser novidade nesse jogo, né? Não sei se estreia, mas deve estar relacionado para essa partida. Do lado do Flamengo a gente tem aí o Arrascaeta, tem o Pedro, tem o Plata, tem o Carrascal, jogadores que foram titulares também contra a equipe do Corinthians e voltam a campo também novamente nesse jogo aqui. Back ao Flamengo seria a minha sugestão. Eu queria uma odd um pouquinho mais alta, pelo que o Flamengo vem jogando nos últimos jogos. Essa odd poderia estar próximo de 1,60, não seria nenhum absurdo na minha visão, né? Mas também tem a questão do fator casa, muito provavelmente bastante torcida no estádio também, então isso tudo pesa para que o preço do Flamengo amasse um pouco mais. Mesmo assim, acredito que é um back ao time da casa nesse confronto aqui. Seguindo adiante, a gente tem Bragantino e Atlético Mineiro. Olhando a estreia das duas equipes, o Bragantino venceu o seu jogo contra o Curitiba por 1-0 e o Atlético Mineiro empatou em 2-2 contra o Palmeiras. Um jogo bom do Atlético Mineiro, poderia ter vencido esse jogo até. O Palmeiras acabou empatando no final, mas o time do Atlético Mineiro aqui mostra ainda bastante dentro do próprio jogo aqui muita instabilidade. Inclusive, essa é uma característica de jogos do futebol brasileiro, as equipes não são tão estáveis assim, né? Oscilam bastante dentro do próprio jogo. Então o Atlético Mineiro tem também essa característica e contra a equipe do Bragantino, muito provavelmente vai mostrar novamente esse tipo de situação. O time do Bragantino não é tão qualificado quanto o Palmeiras, cujo o adversário aí, o Atlético Mineiro, na última rodada, fez um jogo interessante. Então a tendência é que o Galo consiga fazer um bom jogo aqui também, mesmo fora de casa, embora a gente saiba que o Bragantino, jogando no seu estádio, é um time muito mais perigoso, é um time que a gente tem que ter cuidado, é um time que vem num ritmo mais interessante a nível físico do que as outras equipes da Série A. O Bragantino começou a trabalhar antes e focando bastante aí em estar em um bom nível no Campeonato Paulista, já utilizando titulares desde a segunda rodada, se não me engano. Então o time do Bragantino está mais entrosado, está mais afinado do que o time do Atlético Mineiro nesse momento, tá? Odd do Bragantino 2,15, odd do Atlético Mineiro 3,40. Sabendo dessa oscilação do Atlético Mineiro e vendo alguns jogos do Campeonato Mineiro também, não é difícil a gente buscar um lay ao Atlético aqui, mas o mercado de gols também pode ser interessante. A linha do 2,5 está 2,05, podemos ter aqui um jogo para pelo menos 3 gols aqui, acredito que é possível a gente ver nessa partida, ok? Seguindo aqui temos Remo e Mirassol. A equipe do Remo recém-subida para a Série A aqui na estreia perdeu o seu jogo de 2-0 para o Vitória, jogando fora de casa, vai fazer a sua estreia dentro de casa. O Mirassol venceu o seu jogo aqui contra a equipe do Vasco por 2-1, tá? Eu tinha uma dúvida e uma desconfiança se o Mirassol conseguiria voltar nessa temporada no mesmo ritmo, com a mesma pegada que acabou a temporada anterior, tá? A verdade é que os desafios para o Mirassol ainda não começaram. Quando começar a ter conflito de calendário com Copa Libertadores, com outras competições aí que o Mirassol pretende também dar prioridade, essa equipe, pela dificuldade de montar um elenco mais variado, vai sofrer um pouco. Imagino que isso vai ser inerente aí ao time do Mirassol, que é muito mais difícil manter o alto nível que o Mirassol conseguiu chegar na temporada passada do que chegar naquele nível, né? Então,
Subir é tranquilo, se manter lá no topo é mais difícil. Acredito que o Mirassol vai passar em algum momento da temporada por essas dificuldades aqui, mas nesse contexto específico vai enfrentar um adversário que faz o seu primeiro jogo dentro de casa, então depois de muitos anos o Remo voltando a disputar a Série A brasileira, com certeza vai ser um jogo com apelo muito importante para a torcida remista lá no Pará, então a gente deve ver o estádio cheio para receber essa partida aqui, né? O time do Remo jogando dentro de casa tem mais confiança, tem a presença da torcida para poder apresentar um futebol de melhor nível. Não foi muito bem contra o Vitória na estreia, mas ainda tinha aquele peso de ser a primeira partida na Série A depois de muito tempo. Então, agora, voltando aí para sua casa, o time do Remo tem condição de fazer um jogo interessante sim. 2,70 a odd do Remo, 2,65 a odd do Mirassol. Acho muito difícil que o Mirassol... aliás, eu não acho difícil que o Mirassol consiga um bom resultado. Acho que no mínimo, na pior das hipóteses, o time acaba pelo menos marcando um gol, tá? Eu acho que o Remo deve jogar dentro de casa com potencial aí para pelo menos fazer gol também. Então, o ambas marcam para mim é a primeira bet nesse jogo aqui, tá? Acho que a gente pode ter sim um volume interessante do Mirassol como visitante, como já fez na temporada passada, mas o Remo como mandante deve ser um osso duro de roer aí para os seus adversários, tá? Então, ambas marcam para mim é o mercado para esse jogo. Na sequência, primeiro grande clássico do futebol brasileiro no campeonato é Santos e São Paulo. Teremos aqui o time do Santos ainda, obviamente, sem o Neymar, né? Mas tem aí o retorno do Gabigol, tem o Gabriel Montempo no meio-campo, tem o Roweisser, tem alguns jogadores interessantes aqui por opção técnica, né? Aliás, por opção técnica não, por opção de lesão. William Arão, Tiquinho Soares, Neymar e Tassiano, 4 titulares importantes da equipe do Santos, desfalcam a equipe nesse confronto, né? Do lado do São Paulo, a gente poderá ver, no caso, né? Aí o Lucas Moura retornando, talvez o Oscar retornando também, podendo esses dois jogadores jogarem alguns minutos. Mas o grande destaque dessa equipe do São Paulo são o Danielzinho e o Luciano, jogadores que foram muito bem, fizeram os 2 gols contra o Flamengo na vitória na estreia do campeonato, né? O Danielzinho com muita presença no meio-campo, estava praticamente em todas as disputas de bola no meio-campo do São Paulo. E o Luciano, um jogador que, embora seja contestado aí na equipe do São Paulo, sempre quando o time precisa, o Luciano está ali entregando sua contribuição e é um jogador que faz a diferença nessa equipe do São Paulo mesmo, tá? Então, a equipe do São Paulo vem melhor para esse confronto, na minha visão, devido aos desfalques que tem o time do Santos e ao momento também das duas equipes. O Santos começou no Campeonato Brasileiro aqui com derrota, né? Perdeu de 4-2 para a Chapecoense, um resultado complicado aqui. Chapecoense que veio da Série B, então o Santos tomar 4 de um time que vem da segunda divisão acende já um sinal de alerta aí no time, e o São Paulo, que ganhou do Flamengo de virada, vem com confiança, vem com moral para esse jogo, tá? Eu gosto da possibilidade aqui de trabalhar a lei ao pior em campo a qualquer uma das equipes que estiver pior. Eu acredito que a gente vai estar a lei ao Santos, embora o Santos tenha preço de favorito nesse confronto, tá? Então, lei ao time da casa é minha sugestão para esse jogo. Às 21h30 a gente tem aqui 2 jogos, Grêmio e Botafogo. Provavelmente eu vou estar no estádio acompanhando esse jogo aqui. O Grêmio não vem de uma sequência boa também, né? Perdeu o Grenal, perdeu para o Fluminense na estreia do Brasileiro e cedeu o empate para o Juventude no Campeonato Gaúcho na última rodada, no último minuto dos acréscimos. Então a equipe do Grêmio aqui precisa de um bom resultado contra o Botafogo, porque caso não vença, já começa aí a incomodar um pouco o momento da equipe, que é um trabalho novo, montado aí pelo português Luiz Castro. Inclusive, esse jogo aqui marca o reencontro do Luiz Castro contra o Botafogo, que foi seu time no Brasil na sua primeira passagem aqui no futebol brasileiro. Então, tem ainda esse ingrediente, esse componente, né, que deixa o jogo ainda mais interessante, aqui uma disputa ainda mais interessante para a gente acompanhar. E, por si só, já faz aí com que a gente tenha interesse em ver um jogo das duas equipes querendo muito buscar o resultado, né? Na estreia, o time do Botafogo venceu muito bem a equipe do Cruzeiro por 4-0, um placar que não é comum da gente ver
entre duas equipes desse porte no futebol brasileiro. O Botafogo jogou muito contra o Cruzeiro, sobretudo no segundo tempo. O Cruzeiro se perdeu em campo e o Botafogo aplicou um massacre no Cruzeiro, né? Então o time vem com muita moral para esse confronto também. Devido a essa goleada, o Botafogo é o líder momentâneo na tabela do campeonato e vai enfrentar um Grêmio imobilizado que precisa muito da vitória. Esse é um jogo também difícil de fazer trade, tá? Porque existem várias possibilidades aqui. A linha do over 2,5 é uma linha que me chama bastante atenção também. Defensivamente o Grêmio tem mostrado fragilidades, toma gols em praticamente todos os jogos, né? E o ataque do Botafogo é um ataque muito forte também. O ataque do Grêmio também é um ataque forte, tem feito gols em todos os jogos praticamente. O Carlos Vinícius, o centroavante, vive um ótimo momento também no ataque do Grêmio. Então a gente tem aí um bom jogo para gols na minha visão, ok? Para fechar também às 21h30 a gente tem Palmeiras e Vitória. O Palmeiras bem favorito dentro de casa, odd 1,33 contra o Vitória a 8,50, né? Levando em consideração, o Palmeiras empatou um jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro na estreia e o Vitória venceu a equipe do Remo, né? Como a gente já viu aqui. Então as duas equipes tiveram resultados ok, né? O Palmeiras empatou, mas contra o Galo fora de casa não é um mau resultado. Então a gente vai ter aqui a estreia do Palmeiras no seu estádio contra o time do Vitória, que na temporada passada, vamos ver aqui se a gente consegue pegar na temporada passada como foi o enfrentamento entre essas duas equipes. Ó, teve aqui no retorno do campeonato um 0-0, o Vitória visitou o Palmeiras e fez frente aqui, conseguiu embaçar a vida do Palmeiras, e no primeiro turno do campeonato passado um 2-2 lá no Barradão. Então o Palmeiras não tem vida fácil aqui contra a equipe do Vitória da Bahia, né? Na temporada anterior, em 2024, pela Copa do Brasil, se não me engano, deu vitória 2-0 contra o Palmeiras. Aliás, aqui era Campeonato Brasileiro também, né? Exatamente, Campeonato Brasileiro, o Vitória venceu o Palmeiras por 2-0 na casa do Palmeiras. Então aqui a gente tem aí no retrospecto um confronto que é difícil pro Palmeiras, tá? Então a gente deve ter aqui um jogo onde o Vitória vai engrossar o caldo para a equipe do Palmeiras. Já faz com que eu não ache tão interessante essa odd aqui abaixo de 1,40 para o time do Palmeiras vencer esse jogo aqui. Eu ficaria bastante de olho também no mercado de ambas marcas, embora eu não posso não sugerir para vocês que fiquem de olho aqui no back ao time do Palmeiras. Jogando dentro de casa é sempre muito forte, deve estar com seu time completo aqui. Mas essa odd do ambas marcam aqui a 2,25 me interessa bastante também nesse confronto. Beleza, rapaziada? Essas foram as minhas dicas, então, de futebol para essa quarta-feira. Lembrando, se você quiser ter acesso ao meu conteúdo no mercado de overgoals, tem o meu e-book aqui para você fazer o download na descrição do vídeo. Aproveita e me segue aí também nas redes sociais para ficar ligado nas minhas análises e nos conteúdos que eu trago lá no Telegram, no Instagram também, em outras redes sociais, beleza? Era isso, tamo junto, um grande abraço, até a próxima, valeu!